dia de aula de Biofísica na Universidade Federal Rural de Pernambuco, a professora vai relembrar a estrutura das membranas biológicas com seus alunos. Ela aproveita para mostrar que, apesar da sua reconhecida fluidez, algumas regiões podem ser mais rígidas. Olá, turma! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as biomembranas. Essas estruturas dinâmicas compostas por uma dupla camada de lipídios que funciona como uma barreira impermeável para a maior parte dos íons e moléculas solúveis em água. Mas e o que há de tão especial nas biomembranas, hein? E a resposta é o que não há. Nessa bicamada lipídica, existem proteínas imersas que possibilitam o transporte de determinados solutos. Vocês sabiam que essa composição de lipídios e proteínas varia de acordo com as funções das membranas? Sim, além do mais, em mamíferos, a composição pode variar conforme o estado nutricional e a idade do animal. Não, professor, eu não sabia. Que legal saber disso. Mas olha, por que dizem que as membranas são fluidas? Boa pergunta, Emanuel. Nós não podemos esquecer que os constituintes das membranas são unidos principalmente por interações hidrofóbicas e que essas interações não resultam de forças de atração ou repulsão entre os elementos envolvidos, mas são uma estratégia termodinâmica para manter a entropia alta nesse sistema. Lembre-se que a presença de elementos hidrofóbicos em água reduz a movimentação das moléculas e que isso é termodinamicamente desfavorável. Ah, professora, acho que entendi. Como não existe ligações, atração ou repulsão entre os componentes de membrana, eles estão livres para se movimentar em várias direções, daí a fluidez. Isso mesmo, Elton. Mas em toda a sua extensão, uma membrana é igualmente fluida? Eu li que o movimento das proteínas pode estar restrito por interações com proteínas do citoesqueleto. Perfeito, Elton. É o que acontece com as glicoforinas, proteínas da membrana dos eritrócitos, que estão ancoradas à espectrina do citoesqueleto. Ah, professora, as glicoforinas são aquelas proteínas cheias de resíduos de ácido siálico que conferem a elas cargas negativas, e essas cargas negativas são responsáveis pela repulsão entre os eritrócitos, evitando que eles agreguem? São sim, Emanuel. Ah, legal! E as balsas lipídicas, professora? Muito interessante sua pergunta, Emanuel. Balsas lipídicas, ou mesmo jangadas lipídicas, são nomes dados para as regiões das membranas onde a movimentação dos lipídios é reduzida pela presença de colesterol e de caudas de lipídios longas e saturadas, ou outros elementos de maior rigidez. E isso geralmente está associado a uma função específica, não é, professora? Sim, Welton. As balsas geralmente estão associadas a eventos de transdução de sinais. Transdução de sinal é qualquer processo onde uma célula converte um tipo de estímulo em outro, não é? Tipo, um estímulo químico, como um hormônio, a insulina, em uma resposta celular, como a exposição dos receptores de glicose nas fibras musculares. Não há como você estar mais certo que isso, Emanuel. Eu li também que algumas balsas podem contar com a presença de proteínas, denominadas caveolinas, uma família de proteínas integrais que se associam com a lâmina interna da membrana plasmática, através de ligação com o colesterol, forçando a membrana a se curvar para dentro, possibilitando que ocorra a endocitose de substância. Exatamente isso, meninos. Então, o que a gente pode concluir? Que apesar da fluidez característica das membranas, existem sim regiões de maior rigidez relacionadas a funções específicas. Obrigado, professora! Nós já vamos. Senão perderemos nosso ônibus. Por nada, meninos. Eu que agradeço pela participação. Tornou nossa discussão muito mais produtiva. Bons estudos e até o próximo encontro!